E outra parte está sendo volatilizada, que são aqueles compostos orgânicos voláteis, como o benzeno, que a gente comentou. Então, eles estão indo para a atmosfera. E a gente só está vendo aquela parte que está submersa, que está chegando na praia, pelas correntes marítimas aí. Valeu, Manu. Como que nós vamos fazer uma análise? Como que pode cair na prova? Parâmetros físicos, como a temperatura, a condutividade, a condutividade elétrica, né? Se tem íons ali, a quantidade de íons, sólidos dissolvidos, como, por exemplo, fezes, compostos orgânicos. Nós vamos também analisar a cor, a turbidez, sólidos em suspensão, e é a partir desses aspectos físicos que eles identificaram que era petróleo. Depois, eles também analisaram, e a gente também analisa os aspectos químicos, que a Manu até comentou, e eu vou falar mais para frente da questão da oxigenação, por causa dos animais que foram atingidos e também toda a população costeira. Em parâmetros químicos, nós vamos ver o pH dessa água, né? Sendo que a água é como se fosse um padrão, né, Manu? Ela é universal. Ela não é nem ácida e nem básica. Ela é neutra, né? Ela não é nem alcalina. E a quantidade de oxigênio dissolvido também vai determinar a biodiversidade naquele ambiente, né, naquele ecossistema, a dureza, demanda bioquímica de oxigênio, né, para também determinar as espécies, os animais, etc. A série de nitrogênio, fósforo, sulfatantes. Ah, professora, me dá um exemplo de sulfatantes. A gente tem no sabão. E o mar, na biologia, nós sabemos que ele é autolimpante. Não é na proporção que as pessoas despejam lixo nele, mas o mar tem uma propriedade sulfatante. Em alguns momentos, quando, não sei se vocês já repararam, quando vai à praia, tem algumas bolinhas. Se ela não é de poluição, muitas vezes são substâncias sulfatantes, que estão ali agindo, e ele tem essa propriedade de se autolimpar. Ainda bem que a natureza, em parte, consegue se regenerar, né? Entre outros. E nós temos os parâmetros microbiológicos, né? Nós vamos analisar a quantidade de coliformes fecais, streptococcus, e são essa quantidade de coliformes fecais e de bactérias que vão determinar se essa água é própria para consumo, é própria para banho, é própria para o comércio e para outros aspectos sociais, econômicos e ambientais. Agora, bom, é isso basicamente que eu tinha que falar. Se cair na prova, eu acredito que eles vão mais perguntar relacionado ao petróleo, e aí eu gostaria que vocês lembrassem de uma palavra muito importante, se aquela água, ela é balneável. O que é balneável, professora? Se é possível tomar banho, né? Se as pessoas que estão frequentando aquelas praias, se vocês que vão viajar, quando acabar essa pandemia, vão passar as férias em alguma praia litorânea do Nordeste, vão poder tomar banho naquela praia, né? E essa balneabilidade, ela é determinada através da análise física, química e microbiológica da água, certo? E provavelmente, como o Enem gosta muito de questões sociais, ambientais envolvendo ecologia, eles vão colocar uma amostra ou um gráfico que mostra a quantidade química, né, que ainda tem daquela água, vão colocar um parâmetro de referência. É igual uma análise de exame de sangue, você tem um padrão de referência e tem os seus dados. E aí, pode ser que venha a cair uma questão desse tipo, tá? É claro que nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de compostos policíclicos, aromáticos e tal, mas aqui tem outros parâmetros, caso venham falar também de outros desastres ambientais que ocorreram, ok? Eu acho que eu vou passar a bola para a professora Gemeriane, não é isso, Gê? Não, essa parte era minha. Manu, eu que entrei no meio com a parte biológica, né? Enfim. Não, mas tudo bem. Essa imagem é só para mostrar todas as interações, então, que esse petróleo ele vai ter quando ele entrar em contato com o mar, pelo vazamento. Então, bom, uma parte desses compostos orgânicos vai se dissolver, outra parte vai evaporar, vai sofrer oxidação atmosférica, enfim, vai se tornar uma emulsão devido às correntes marítimas, né? Outra parte vai se depositar
no fundo do mar. Então, só para a gente se conscientizar em relação a todos os aspectos dessas interações que podem acontecer e que boa parte a gente não está vendo. A professora Bárbara até está aproximando aí. Tem até a questão da interação com algumas bactérias que podem estar ali na água e podem, de certa forma, com que esse petróleo ele seja degradado de alguma parte. Mas, bom, lembrando que mesmo com esse interperismo aí, muita parte do óleo ainda vai permanecer no ambiente por longos períodos. Inclusive, em outros vazamentos, as análises químicas continuam sendo realizadas para analisar mesmo quais são os desdobramentos ali daquele vazamento. Não pode parar, como a professora Gemeriane aí falou. É interessante, eu não estava atenta a esse outro aspecto que a natureza tem de se regenerar, né? Que é a biodecomposição, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas não nesse sentido. É interessante saber, e tem estudos, né, de universidades federais que estão trabalhando com esse petróleo, tentando produzir plástico biodegradável, tentando produzir materiais para o nosso dia a dia, para ele não ser descartado também, novamente voltar para o meio ambiente, né? Então, além do mar ter essa propriedade sulfatante, ainda tem as bactérias que fazem a biodegradação, vou falar mais para frente. Bom, o que esse impacto ambiental pode interferir na relação ecológica e na relação biológica? Muitos organismos aquáticos, vocês sabem aí, nós vamos falar de fitoplâncton, de zooplâncton. Zooplâncton é toda a parte que vive, animal, micro-organismos, né, que vivem numa coluna d'água, e que ali eles fazem a ciclagem também da matéria orgânica, alimentam de outros animais ali do ecossistema marinho e tal. E o fitoplâncton, eles já são seres, micro-organismos também, porém que fazem a fotossíntese, né? Eles são autótrofos, então eles produzem o próprio alimento. Muitos organismos aquáticos, como os peixes, na verdade, como o polvo, como a baleia e como outros, né? Eles dependem de oxigênio livre e oxigênio na água para sobreviver. E o que isso tem a ver com toda a relação de ecossistema aquático? Uma vez que você polui, uma vez que tem derramamento de óleo, uma vez que o óleo vai impregnar na carapaça de uma tartaruga, na pele de um animal, no tecido tegumentar, no polvo, esse animal já não vai conseguir mais oxigenar, né? Nós estudamos aí os anfíbios, que foram os pioneiros na conquista do ambiente terrestre, e sabemos que eles ainda fazem respiração cutânea. E uma vez que tem um derramamento de óleo, o que acontece? Né? Ele já não consegue fazer essa respiração. Nós sabemos que peixes respiram pela brânquia, uma vez que o óleo, o petróleo entra pela brânquia dele, ainda mais o petróleo nessa densidade que a professora Manu citou, né? Ainda mais nessa extensão que ele veio atingir as nossas praias, como a professora Gemeriane comentou, ele pode vir a dar uma catástrofe, como deu e ainda está, ainda tem resíduos, nós vamos falar mais para frente. Então, ele pode atrapalhar o crescimento populacional, a relação entre as espécies, tanto trófica, alimentar, quanto interação evolutiva, né, e territorial também. Nós temos mudança também nos ecossistemas, se antes eles alimentavam ali, eles também tinham controle populacional ali, os pescadores daquela região faziam também o controle, né, pescavam, vendiam, preservavam aqueles peixes que estão em fase reprodutiva, e aí, naquele momento, já naquele espaço não tem. E aqueles peixes e aqueles animais que antes viviam ali passam a alimentar e a viver em outro local. E aí muda toda a questão de sucessão ecológica em vários ambientes aquáticos. E como vocês viram com a professora Gemeriane, a extensão foi enorme dessa catástrofe, né? E também vai mudar a inter-relação entre os ecossistemas. Então, nós estamos falando a nível planeta Terra, nós estamos falando que muda a relação deles trófica e ecológica ambiental, nós vamos falar também nível de comunidade e também o que acontece em cada população. Uma questão muito interessante é, quando aumenta o material residual,
no caso, resíduo tóxico do petróleo, o que acontece com a população? A população vem a cair. Pode ser que ela aumente depois? Pode. Pode ser que essa população venha a aumentar? Pode. Mas ocorre um desequilíbrio que, quando você despeja o material tóxico, uma população vem a morrer e outra população invasora, outra população oportunista vem a crescer naquele ecossistema, certo? Outra questão importante de impacto antrópico, quer dizer, impacto que o homem está causando no ecossistema marinho, né, no ecossistema aquático, é que crianças e idosos também são mais vulneráveis. Uma questão que, desde 2009 que eu faço vestibular, despenca em prova de ecologia, é a tal da magnificação trófica. Pro, nunca ouvi falar nisso, ou então ouvi falar bem pincelado. O que é a magnificação trófica? Trófico, vocês sabem que é alimento, né? E a magnificação vai ser na questão da proporção que aquele acúmulo tóxico vai ficar na cadeia alimentar. Então, eu coloquei esse desenhozinho aqui de modelo, mas nós vamos ver na questão da biomassa, da alimentação, que existe a pirâmide invertida e existe a pirâmide direta, né? Quando nós estamos falando de ambiente, de ecossistema marinho, nós estamos falando do zooplâncton, que peixes alimentam dele, e que o zooplâncton também vive em interação com o fitoplâncton, que peixes também, né? A gente sabe que algumas tartarugas alimentam de algas e também de outras, né? Nós sabemos tudo isso. Então, como que isso pode interferir? A magnificação biológica ou magnificação trófica é quando resíduos ou substâncias tóxicas se acumulam na cadeia alimentar. E isso pode atingir vários níveis alimentares, desde o fitoplâncton e o zooplâncton até nós, que somos consumidores terciários na cadeia alimentar e que alimentamos desses animais. Então, eu quero dizer que se eles estão ali e eles estão se contaminando, nós também podemos nos contaminar. E como nós somos, entre aspas, o fim dessa cadeia, né, porque ainda tem os decompositores, que é o finzinho, na verdade, né, tá aí para o terciário, nós temos uma chance menor de continuar essa magnificação trófica. Chegou até nós vamos falecer, os decompositores vão nos decompor, e fim dessa magnificação, mas até chegar em nós, acontece essa catástrofe ambiental. Eu gosto muito das redes sociais para poder pegar notícias atuais e independentes, né? Independência eu falo no sentido jornalístico, tendenciosa, de ideologia política. Essa reportagem, ela é de 12 de março de 2019. A praia atingida por óleo tem um aumento de até 570% em nível de compostos que podem causar câncer, diz a Universidade Federal do Pernambuco. Segundo um estudo feito em Rio Formoso, em 2014, havia 43 nanogramas de hidrocarboneto policíclico aromático por grama. Já em 2019, depois dessa catástrofe ambiental, foi para 290 nanogramas de hidrocarboneto policíclico aromático. A professora Manu falou do benzopireno. O benzopireno, ele também é produto da queima. Por exemplo, quando a gente come um presunto defumado, um churrasco e tal, e ele é carcinogênico. Então, eu quero dizer que o resíduo desse petróleo que vai, através da magnificação trófica, chegar no nosso prato, ele também tem derivado, e em grande proporção, que pode nos fazer mal à nossa saúde e também aos animais. Eu vou tentar dar um play nesse vídeo, que é muito triste daquela época, mas vai ser bem breve, só para não tomar muito tempo de vocês. Eu também quero fazer sonografia, pô. Tem uma dificuldade do caralho. Já morei em Recife, pô, para estudar, pô. Não consegui terminar, pô. E aí, sou nascido e criado aqui na praia, pô. Qual a folha de vocês? O que é que vocês querem? Quer comer peixe poluído? Quer comer marisco poluído? Quer comer ostra poluída? Hoje eu tirei quase 2 toneladas de um cacho de ostra, pô, do manguezal, pô. E aí? Vai ficar assim olhando, é? Vai ficar assim olhando, é? A gente treinou isso lá em Abrolhos, pô, em 2012, pô. Um simples pescador, bem assim, 1 mês, já 2 meses da catástrofe, ele
não entende como nós, né, que temos acesso à educação, ao nível superior, não entende, mas ele entende na prática o que ele sofreu e o que as pessoas podem sofrer, né, e qual que é a consciência ambiental que ele levou ali para a gente, né, ele sabe claramente, como pescador, que uma vez que aquele local está poluído, a gente também pode ser atingido diretamente, né, não vou falar nem diretamente. Essa é a questão biológica que pode cair de ecossistema, e mais para frente nós vamos ter uma questão até sobre isso. Eu vou passar para a professora Banu, que vai falar. Isso, só para complementar, então, a fala desse trabalhador aí, desse pescador, isso, só para complementar a fala desse pescador, é que, enfim, eles estão tendo contato com esse óleo, e a gente viu todos os impactos que esse óleo pode ter no ser humano, a professora Bárbara falou. Enfim, só para citar que um trabalhador que trabalha numa indústria de petróleo, ele tem que fazer exame periódico, semestral, para que seja avaliado os danos à saúde daquele trabalhador. Mas todos os pescadores que estão tendo contato hoje, né, e estão tendo contato desde o ano passado, não tem sido tomada nenhuma medida em relação à saúde. O Ministério da Saúde não acionou nenhuma medida em relação a essa emergência, né, a todas essas pessoas que estão tendo contato, e além disso ainda podem comer os peixes, os pescados que inclusive foi encontrado nesses pescados um valor de referência acima do definido pela Anvisa como um nível de preocupação. Então, em 2 pescados de 68 amostras analisadas dos peixes, foi encontrado um nível superior aí desse hidrocarboneto policíclico aromático. E aí a gente não consegue mensurar o tamanho desse impacto ambiental. É muito triste, né? Estou vendo aqui o quadrinho. Acho que pode ir para o próximo slide. É muito triste, nossa. Bom, eu vou falar um pouquinho desses impactos socioambientais. Houve perda de biodiversidade, vocês vão escutar e vocês vão ler muito essa palavra. Houve a perda de biodiversidade, poluição e impacto socioeconômico, né? Um exemplo disso foi esse pescador aí falando. Então, em ambientes marinhos, nós vamos ter tartarugas, peixes, corais, recifes, mangues, restingas, praias, que vão ser atingidos, né? E na questão da saúde, como eu havia falado um pouco antes, as crianças, os idosos, mas os trabalhadores diretos e até os indiretos, e nós, consumidores, nós também vamos sofrer, né? O que isso causa na pele? O que o piche, né, que é o primeiro produto ali do petróleo, ele contém, né, ele contém substâncias cancerígenas e ele intoxica, ele causa mal-estar. Quando o animal ele é atingido, a gente sabe que para remover esse óleo preto, né, Manu, você tem que usar um outro composto bem pesado. Eu vi alguns vídeos na internet, o pessoal usando até querosene, né, gasolina, para tentar remover, porque não sai com água e sabão, não sai com álcool, né? Então, quer dizer, um outro composto pesado, um outro composto tóxico, né, que também pode causar, né, vir a causar câncer para poder remover esse óleo. Então, quer dizer, você vai alimentar daquele animal, do coral, do peixe, tudo que se contaminou, né? Eu estou falando não é só na questão econômica, não, gente, eu estou falando na questão meio ambiente mesmo, como eles vão se reproduzir, né? Essa população vai cair, pode até ser extinta. Bom, vou resumir qual que é a situação atual. Como a professora Gemeriane havia comentado, nós ainda temos resíduos, a professora Manu ainda também comentou que isso é difícil de remover, ele tem uma densidade alta em comparação com o petróleo até nacional, e eu busquei algumas fontes na internet e tal, que mostra que o pessoal, a população local e os voluntários, os ambientalistas, os órgãos ambientais também estão aí para ainda remover esse óleo. Neste domingo, essa Colabora, que é uma mídia independente,
ela fez uma homenagem, né, com essa charge, com os vários voluntários que ajudaram a remover o petróleo. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, que eu também busquei, uma tartaruga que foi atingida pelo óleo, né, por esse petróleo, que foi encontrada em agosto, na praia de São Bento, em Lagogi, no litoral do Norte de Alagoas. Então, quer dizer, vídeo recente, triste, e que, segundo o relatório do AMA, atualizado na quarta ponta, que até na quarta, aponta que até agora, 20 animais foram encontrados oleados, sendo que 15 tartarugas e 2 aves mortas. Atualmente, há 186 filhotes de tartarugas marinhas retidas de forma preventiva por conta da poluição causada por óleo. O projeto Tamar também suspendeu a soltura de algumas tartarugas justamente porque está contaminada a região do projeto. É muito triste a gente ver isso, eu não vou nem ficar me estendendo muito. Nós falamos aqui de todas as questões que afeta o turismo, afeta os animais locais, né, que eles podem entrar em extinção, afeta a economia, afeta nós, seres humanos, com riscos irreparáveis. E a aula é importante porque quando vocês vão buscar notícias, a maioria das notícias são de 2019, próxima da época da catástrofe, a catástrofe ainda está acontecendo, e nenhum culpado foi encontrado, nenhum órgão foi responsabilizado, e a população local está sofrendo com isso. Eu vou falar essa questão aqui, ó, ela é da FUVEST, e eu queria fazer uma adaptação bem rápida com vocês. Olha só, nós estamos falando de ecologia. Então, essa questão, um dos perigos da utilização de, né, é que eles são muito estáveis, e permanecem longo tempo nos ecossistemas. Em vista disso, dada a cadeia alimentar, é de se esperar que a maior concentração de DDT por quilo de organismo seja encontrada em. Lembra que eu falei com vocês da magnificação trófica, que é a quantidade tóxica que fica desde do início da cadeia alimentar até o final? Quando nós estamos falando de questões assim, e pode vir adaptada, vindo com essa relação de magnificação trófica, nesse exemplo da questão da FUVEST, vem falando de inseticida clorado, mas nós podemos falar que podemos usar de exemplo os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E esses hidrocarbonetos policíclicos, eles vão ficar na cadeia, vai ocorrer a magnificação trófica, e aqui, ao invés do gavião, apesar de que o gavião também alimenta de peixes, né? Eu vou tirar aqui a cobra, mas podemos ter o zooplâncton, o fitoplâncton, os peixes, e depois nós, os seres humanos. E o final dessa cadeia é onde vai ter mais composto tóxico. Então, nesse caso, nessa questão da FUVEST, a resposta seria o gavião, né, que tem a maior concentração de DDT por organismo encontrado. Então, quer dizer, professora, por que não é lá no peixe, por que vai ser no ser humano? Você, quando come, você come um peixe só? O gavião, quando ele vai se alimentar, ele não vai várias vezes naquele local, então ele está alimentando várias vezes daquele consumidor primário. Então, ele está alimentando, nós, seres humanos, principalmente os que vivem ali naquela região, eles estão alimentando daqueles animais e de tudo que é derivado ali, né, que está contaminado. Então, quando você fala em proporção ao longo da vida dos próximos consumidores, no final da cadeia alimentar, são de compostos tóxicos. E aí eu coloquei um exemplinho, né? Primeiro tem as plantas, né? Que vão fazer a
a fotossíntese, produzir açúcar, etc. No mar, temos o fitoplâncton, que vai produzir também, eles são autótrofos e vão produzir alimento para tartaruga, para peixe, etc, etc. E depois nós temos os peixes e os outros consumidores, e aí, por último, que eu falei com vocês, nesse caso, nós temos os seres humanos que se alimentam dos primeiros consumidores. Então, na prova pode vir com esse exemplo. Eu acho que agora tem uma questão da professora Manu, né, Manu? Isso aí, é uma questão mais simples, mas enfim, fala um pouco sobre essas características do petróleo e dos compostos orgânicos. Bom, analise as afirmativas sobre os hidrocarbonetos e responda com a soma das alternativas corretas, as questões assustadoras de somatória. O ponto de ebulição de uma série de hidrocarbonetos aumenta com o aumento da cadeia? Bom, sim, o ponto de ebulição aumenta por causa dessa questão do aumento da massa molar, do aumento do número de carbonos. Isso a gente já fez em aula. A questão, os hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio? Bom, isso aí a gente viu lá no começo da aula de química orgânica. Bom, sim, com certeza, são hidrocarbonetos, o nome já é uma referência boa. Bom, os hidrocarbonetos são compostos apolares e por isso solubilizam-se facilmente em água? Sim, eles são compostos apolares, mas isso não faz com que eles se solubilizem em água. Pelo contrário, porque a água é polar. E aí tem toda essa questão. E aí, só para encerrar, a interação intermolecular entre moléculas de hidrocarbonetos são do tipo de polo induzido? Sim. E é por isso que a gente vê tudo o que está acontecendo com o vazamento por essas características dos compostos orgânicos. Acho que pode ir para a questão da professora Gemeriane agora. Somatório, então, deu? Essa daqui, Jay, você quer falar junto comigo? Eu não sei, porque nós duas gostamos muito dessa questão, né? A professora Gemeriane encontrou essa questão que foi bem próxima do desastre e eu achei fantástica. Não, essa questão não é minha não, tá? Nada a ver. Essa questão você me deu, né? Eu achei ela perfeita. O desastre ambiental causado pelo recente derramamento de petróleo, naquela época, né, no final do ano passado, então, quer dizer, já caiu no vestibular, né? Desse recente derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro preocupa, pois, de acordo com os cientistas, os danos causados vão durar décadas. Considerando os prováveis danos causados por esse derramamento de petróleo e utilizando conhecimentos de cadeias e teias alimentares, atente para o que se diz a seguir e assinale a posição verdadeira. Um peixe consumidor primário pode comer uma alga contaminada, produtor primário, e se o homem, consumidor secundário, se alimentar desse peixe, não será contaminado. Verdade, gente? O que eu acabei de falar não é verdade, né? O peixe é inteligente, ele desvia-se do petróleo. Bom, ele desvia-se do petróleo, gente. O cardume desvia-se pelo petróleo, não faz sentido, né? Por isso, o consumo de peixe proveniente de locais contaminados não oferece risco de contaminação. Poxa, como eu queria que os animais fossem racionais, né? Então, não, essa questão não é verdadeira, porque eles não têm nem essa opção, né? Quando o local todo está contaminado. Um peixe consumidor secundário pode comer um crustáceo contaminado, consumidor primário. E se o homem, consumidor terciário, se alimentar desse peixe, também pode se contaminar. Até agora, tem uma questãozinha que eu vou passar para a D, e aí a gente volta nela. Apesar de um grupo de oceanógrafos, pesquisadores da vida marinha em locais afetados, terem encontrado óleo nos aparelhos digestivos dos peixes, moluscos, crustáceos, por eles analisados, o homem está livre de riscos de contaminação. Bom, não está livre de riscos de contaminação, porque você está ficando com aquela substância tóxica no seu organismo, que muitas vezes ela não é eliminada. Uma outra palavra muito importante, mas que ela não é questão desse desastre ambiental, é a eutrofização, né? Mas aí isso a gente fala numa outra aula. Tem a magnificação trófica e a eutrofização. E aí você vê a quantidade que fica no organismo também da pessoa.
Então, a resposta dessa questão é: um peixe consumidor secundário come um crustáceo, né, consumidor primário, e o homem, consumidor terciário, se alimenta desse peixe e você também pode se contaminar. Então, a resposta é a letra C, conforme eu já tinha comentado aqui com vocês. Nós mudamos aqui, nós temos os produtores, aí no caso do ecossistema marinho vai ser o fitoplâncton, que faz fotossíntese. Depois nós temos os crustáceos, nós temos os peixes, e aí nós vamos ter os terciários, que são seres humanos, e aí nós ficamos em grande quantidade de compostos tóxicos, porque nós alimentamos várias vezes do consumidor secundário, do consumidor primário, e ainda entramos em contato com o ambiente que está contaminado. Então, eu vou fechar essa questão, que eu acho que é o que pode cair, né, é o que... Muito obrigada até, professora G, por ter me passado essa questão, eu fiquei muito feliz. E eu acho que é isso. Tem alguma consideração, Gemeriane, professora Gemeriane, professora Manu? Não tenho não, acho que foi bem colocado, era isso mesmo, enfim. Esperemos as provas. Porque aí vai cair na prova uma questão bem mais, mas eu acho que nós fizemos um geralzão aí, desde a questão geográfica, química, biológica, e deixa eu até... Pessoal, vou deixar também aberto aqui, caso vocês queiram participar, fazer contribuição, falar com a gente sobre o que vocês acharam da aula. Eu vou ficar feliz, né? Porque eu sinto saudade da participação dos alunos, de ligar o áudio, de comentar. Acho que a gente tem que pensar no micro para ir para o macro, né? O que eu posso fazer hoje para não jogar um composto petrolado no mar? Né? O Manu deve falar isso muito na aula de química, e a professora Gemeriane deve falar muito isso na questão de ecossistema, ambiental. De que adianta a gente estar falando lá do Nordeste, sendo que eu consumo plástico que não é biodegradável, se não uso sacola retornável, e aí esses animais marinhos também vão sofrer, porque tudo que é jogado no lixo de forma inadequada vai contaminar os rios, que vai ser despejado no mar. Então, o que eu posso fazer, né? Então, no Instagram, vocês que gostam aí de usar as redes, eu vou até projetar a tela aqui, ó, se vocês colocarem lá a hashtag derramamento de petróleo, vocês vão ver todas as notícias atuais, né, sobre isso, e aí vocês vão ter notícias das regiões, né, vocês vão ter jornais do que está acontecendo. Eles são muito mais verídicos, porque você tem mídias independentes, você tem pessoas que moram no lugar dando depoimentos, né, igual eu peguei esse vídeo da tartaruga, a professora Gemeriana, a professora Manu também buscou aí na internet, de forma também independente, a que a gente estava comentando aqui, professora G, dos golfinhos mortos também, por uma catástrofe, mas enfim, aproveitem as redes sociais para usar dessa forma. Eu sigo páginas também que são voltadas para o meio ambiente, tem como fazer contribuições para o Projeto Tamar, para vários projetos que estão cuidando de lá nesse período, nesse momento, e eu acho que é isso, assim, que eu tenho de fazer de consideração. Estou muito feliz pela participação de todos vocês, estou muito feliz, fiquei muito nervosa da apresentação dessa aula, mas eu acho que deu tudo certo.